Estamos iniciando aí nosso último encontro, né, gravado aí, que é a parte de caixa, crédito e estoques, né? Com isso a gente encerra a nossa disciplina, lembrando que temos a prova, né, na semana que vem, então fica aí mais um encontro para tirarmos dúvida, hoje gravado, né? Vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, estou à disposição de vocês. Próximo encontro idem, disposição total aí para a nossa prova da semana que vem, né? Só repassar aqui, compartilhar minha tela. Nós vamos cobrar nessa prova, né? Toda a primeira parte, né? Continua caindo na prova, entrando aí risco-retorno, que foi o que mais tomou tempo nessa etapa, né? Segunda etapa, custo de capital, que é o VAC, né? O custo médio ponderado de capital, estrutura de capital também, né? A parte de Modigliani e Miller, 1 e 2, teoria estática, né? De dívida e capital próprio. Também iremos abordar a política de dividendos, além dos tópicos, né? Desse último encontro, que são tópicos que a gente divide na literatura e chama mais de curto prazo, né? Então, a gente viu até agora longo prazo, hoje a gente vai dar uma pincelada no curto prazo, né? Que são esses capítulos de gestão de crédito, de caixa e de estoques, né? Que são contas do circulante. Por que a gente fala curto prazo? São contas do circulante, né? Então, se eu for olhar aqui agora, até agora a gente viu contas do não circulante, né? Que foi, por exemplo, o patrimônio líquido, né? Ali tudo do não circulante. Agora a gente vai olhar mais para o circulante, né? Esse é o tópico, tá? E volto a dizer que eu estou à disposição de vocês. Bom, esse material que eu estou usando aqui, obviamente, já está lá na plataforma, né? Aquele material grande que tem toda a disciplina, né? Já está todo esse material disponível lá, né? Então vamos lá, né? Vamos olhar essa parte de caixa, crédito e estoques, né? Então, primeiro conceito importante, né? Por que é importante olhar aí o caixa, né? Bom, o caixa é o seguinte, né, pessoal? Existe um conceito importante que é as minhas obrigações de curto prazo, elas não podem se exceder, né, aos direitos que eu tenho de curto prazo. Dito de outra forma, o capital circulante líquido, que é definido como ativo circulante. O que é ativo circulante, né? São os meus direitos de curto prazo. Passivo circulante, dívidas de curto prazo. O capital circulante tem que ser positivo, essa diferença tem que ser positiva para indicar que os meus direitos são maiores do que as minhas obrigações, né? Outra forma, né, de você reescrever essa equação aqui é você pegar o ativo circulante e substituir pelo passivo não circulante mais PL, né? Porque a equação básica da contabilidade menos o ativo não circulante. Ele vai dar também o capital circulante líquido. Idealmente, isso aqui tem que ser positivo, indica folga no caixa da companhia. Correto? E essa tabelinha está toda aqui no material do que é bom, do que é ruim, mas a parte de curto prazo ela é bastante intuitiva, né? Para você entender. Então, aqui, ó, no caso, ó, ativo circulante 35, passivo circulante 20, eu tenho uma folga de 15, capital circulante líquido. Tá vendo? E aqui está equilibrado, né? Desse lado aqui eu tenho 95, desculpa, 95. Esse lado aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 100. Né? E quando acontece um CCL negativo, né? Então, aqui, ó, 35 menos 55, ó, eu tenho mais dívida de curto prazo do que direitos de curto prazo. Então, o capital circulante líquido fica negativo em 20, uma situação horrível, né? Isso aqui indica que eu tenho que ter alguma linha de financiamento de curto prazo para poder virar essa conta aqui, né? E por que em geral, um capital circulante líquido é negativo? O que faz um passivo circulante ser maior do que o ativo circulante? Em geral, é o descasamento de compra de matéria-prima com a sua posterior venda. Ou seja, dito em bom português, o prazo de venda é muito demorado. Até eu pagar o meu fornecedor, eu ainda não deu tempo de eu receber a minha venda. E aí, o que acontece? Eu não tenho receita para cobrir a minha dívida. Né? A situação é que uma venda demora muito tempo.
Por isso que as empresas tentam ter um giro, né, relativamente rápido, tá certo? Porque o giro rápido faz com que o dinheiro circule mais rápido. Você pagar o teu fornecedor, fazer o produto e não conseguir vender, gera essa situação de capital circulante líquido negativo. É por isso que esse capítulo trata do que a gente chama de ciclo operacional e ciclo financeiro. São dois ciclos distintos, tá? O que é o ciclo operacional? Como o nome está dizendo, ele envolve o ciclo total da operação. É desde a compra da matéria-prima até o recebimento final pela venda. Então, exemplo, eu sou produtor de bicicleta. Então, eu vou lá, eu compro o quadro da bicicleta, eu compro o alumínio. Vamos supor que eu faça do zero, faço inclusive o quadro. Então, eu vou lá, eu compro alumínio, tá? Então, vou lá, pago a minha matéria-prima, começo a minha fabricação, termino a minha fabricação. Depois eu terminei a fabricação, tem que colocar na loja. Aí, botou na loja, ainda leva um tempo para vender. E quando eu vendo, em geral, o que eu faço? Eu tenho política de crédito associada. Por isso que eu estou falando desses conceitos juntos, né? Estoque, crédito e caixa, porque essas coisas estão conversando. Esses conceitos são todos eles entrelaçados. Faz parte de uma política de venda eu conceder crédito. O que é conceder crédito? Parcelar a minha venda. Em tese, quanto mais parcelo, mais giro eu tenho. Essas coisas estão ligadas. Então, eu não recebo pela venda no momento zero, na data zero. Eu levo um tempo para receber. Deixa eu falar para vocês. Hoje mesmo, almocei e paguei com cartão de crédito. O que acontece? A loja vai receber daí a 30 dias. Então, o recebimento da venda é um tempo depois. PME significa prazo médio de estoque. PMF, prazo médio de fabricação. PMV, prazo médio de venda. E PMR é prazo médio de recebimento. Esse é o ciclo operacional, o ciclo total da companhia, tá? Desde a... Deixa eu ver se eu estou gravando aqui, pessoal. Acho que eu estou, né? Ok, estou gravando. Então, envolve desde a compra da matéria-prima até a entrega. Bom, perfeito. Então, tenho ali o ciclo total operacional. E o ciclo financeiro, que também é chamado de ciclo de caixa. O ciclo de caixa ou ciclo financeiro é quando ocorre a entrada e a saída de dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Quando eu compro a matéria-prima lá para fabricar minha bicicleta, não necessariamente eu pago o fornecedor do alumínio no momento zero. É a mesma lógica do recebimento, vale também para quando eu pago. Quando eu pago, eu levo um tempo para pagar, né? Eu negocio com o meu fornecedor uma data para pagar, em geral 30 dias, 60, assim vai. Então, quando sai o dinheiro para pagar o fornecedor, começa a contar o ciclo de caixa ou o ciclo financeiro. Quando eu recebo em relação a essa fabricação que eu fiz aqui, aí você tem um ciclo financeiro bem delimitado, encerrado. Então, é quando eu paguei, depois quando eu recebi. Essa segmento de reta total é o ciclo de caixa ou o ciclo financeiro. Ciclo financeiro mais o prazo médio de pagamento do fornecedor vai dar o ciclo operacional. Ó, prazo médio do estoque ou pagamento fornecedor, mais o ciclo de caixa dá o ciclo operacional total. Tá certo, gente? Bom, aí nós temos umas fórmulas no livro, que é como é que se calcula o prazo médio de estoque, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. É bem simples de entender, né? Qual é a lógica aqui? Ó? Quanto tempo eu levo, na média, com o meu estoque na loja? Né? É o estoque total sobre o custo de mercadoria vendida, vezes 360 dias do ano. Quanto tempo eu levo, em média, para receber? É o quanto eu tenho a receber, que divide, né, dividido pela receita líquida das vendas que eu faço. Né? Simples. Uma regra de 3, né? É o quanto eu vou receber, em média. E o prazo médio de pagamentos? Troco contas a receber pelas contas a pagar. Ó, contas a receber está do lado do ativo, que é um direito. Contas a pagar está do outro lado. Contas a pagar é o quê? Um passivo, tá certo? A lógica é igual, tá certo? Então, o que eu tenho de receber de cliente e o que eu tenho de receber de fornecedor. Qual é a situação ideal para uma empresa, né? É eu receber rápido de cliente e postergar pagamento de fornecedor. Essa é a situação ideal, levar muito tempo para pagar fornecedor e receber rápido de cliente. Bem lógico isso, né, gente? Então, é isso que esse capítulo trata. É muito mais aplicação de fórmula, entendimento dessa lógica, e se vocês entendem bem essa lógica e sabem usar a fórmula, né, como a prova com consulta,
vocês não vão ter muita dificuldade. É um capítulo bastante direto, esse capítulo de prazo médio, de estoque e de crédito, né? Então, como eu comentei com vocês, o ciclo operacional é o prazo médio, né, do estoque mais o prazo médio de recebimento. É o tempo que ficou estocado mais o tempo que eu levei para receber. E o ciclo financeiro? É o ciclo operacional total menos o prazo médio de pagamento do fornecedor. E aí, se eu pegar o prazo médio de pagamento do fornecedor e abrir, eu posso também escrever essa fórmula como prazo médio do estoque, mais prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento ao fornecedor. Porque o ciclo operacional, ele é o prazo médio do estoque, mais, né, como está aqui em cima, mais o prazo médio de recebimento. Tá? Bom, pessoal, e aí, essa parte aqui de contabilidade, né, a gente viu bem no iniciozinho da disciplina, quando vimos fluxo de caixa e DRE. O que é cada rúbrica? O que é o ativo circulante financeiro? Né? Eu posso abrir o ativo circulante em dois, né? Então, vamos lá. Vou usar aqui um pouquinho o quadro. O ativo circulante, eu posso abrir em dois. Eu posso abrir o ativo circulante financeiro e o ativo circulante operacional. Financeiro é tudo ligado a bancos, recebimentos, e operacional, tudo ligado às operações em si. Então, vamos lá. Ativo circulante financeiro, caixas e bancos, né? É o que eu tenho em caixa e banco. Ou aplicação financeira. O circulante operacional, que é ligado à operação em si, né? É o quanto eu revendi, né? Duplicadas a receber, estoques, impostos a recuperar e despesa antecipada. O ativo não circulante é o realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. E o passivo circulante financeiro? É o empréstimo bancário que eu obtive, financiamentos diversos, duplicatas já descontadas, dividendos e imposto de renda. O passivo circulante operacional é ligado de novo à operação, né? Então, quais são as minhas obrigações? Pagar salário, por exemplo, então salários e encargos, pagar fornecedor, pagar imposto e assim vai, né? Bom, e aí tem um conceito importante, tá? Não confundir CCL, então até botar aqui, ó, capital circulante líquido é ativo circulante menos passivo circulante. Não confundir com necessidade de investimento em giro, NIG, tá? Necessidade de investimento em giro é a parte operacional do ativo circulante menos o passivo circulante operacional. Então, ó, vou explicitar bem aqui, ó, NIG é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, tá? Bem claro para a gente não errar esse conceito aqui, tá? E ele é influenciado pelo quê? Bom, primeiro, né, o NIG é influenciado pelo ciclo, quanto tempo eu levo para vender ou para estocar, pelo volume que eu tenho de vendas, né? E pela época também, obviamente, em que eu estou vendendo. É esperado que no Natal, por exemplo, eu tenha um investimento em giro muito maior, pelo volume, né, e pela sazonalidade. Bom, existe também o conceito importante de necessidade total de financiamento do permanente, que é o quê? É o que eu tenho no NIG, que é para financiar o curto prazo, mais o ativo não circulante, que é o longo prazo, tá? Então, como é que esse valor deveria ser financiado, a necessidade total de financiamento permanente, com recursos de curto ou longo prazo? Bom, se eu for pensar pelo ponto de vista de liquidez, com recurso de longo prazo. Agora, com rentabilidade, né, do ponto de vista de rentabilidade, é melhor pegar dinheiro de curto prazo, porque o custo de financiamento é menor, né? Quanto maior o prazo de um empréstimo, mais caro é esse empréstimo. Então, esse conceito é importantíssimo para a gente não se perder. Bom, saldo disponível, né? Saldo disponível é definido como passivo não circulante mais o patrimônio líquido, menos a necessidade total de financiamento do permanente, né? E aí, se você pegar a identidade da contabilidade, ativo total menos passivo total PL, e abrir aqui, você vai chegar também que o saldo disponível é o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. E ainda tem uma terceira forma de você chegar no saldo disponível, que é o capital circulante líquido menos a necessidade de investimento em giro,
tá? Importante aqui esse conceito. Ele é uma reserva financeira que pode ser usada para fazer frente ao crescimento da necessidade de investimento de giro, tá? Bastante importante. Bom, pessoal, aí aqui os próximos slides são só aplicações de fórmula, tá? Que são réplicas do livro, tá? Recomendo vocês